Muito bem, caríssimos irmãos e irmãs. Vamos lá. Muita atenção hoje nessa homilia, porque, como eu disse, é uma homilia muito importante no combate contra Satanás. Nós começamos a homilia dizendo que quem honra teu pai terá alegria, quem respeita o seu pai terá vida longa. Meu filho, ampara teu pai na velhice, e não lhe acuses desgosto quanto ele vive, mesmo que ele esteja perdendo a lucidez. Honrar o pai. Depois nós temos a segunda leitura. Esposas, sede solícitas com os maridos, como convém. Maridos, amai vossas esposas. Filhos, obedecei em tudo os vossos pais. Pais, não intimideis vossos filhos. E nós temos no Evangelho Jesus que deixa os seus pais para servir o Senhor no templo. Certo? Então vamos lá. Mais uma vez, prestem muita atenção nessa homilia de hoje. Não é para provocar ninguém. É a verdade da igreja que entra na família e que muitas vezes Satanás obscureceu a visão de muita gente e não entende mais o que está acontecendo. Eu já expliquei aqui uma vez que o homem e a mulher foram criados à imagem e semelhança com o Criador. O pai se doa ao filho, o filho se doa ao pai, o amor entre os dois é o Espírito Santo, certo? O homem foi criado para se doar à mulher e a mulher para se doar ao homem. Antes de criar a mulher, Adão amava a Deus e Deus o amava, caminhava no meio do jardim. Tudo bem? Ou seja, de natureza, o homem nasceu para Deus, primeiro. Isso está no DNA humano. Quando você vai fazer trabalho de evolução, esses que estudam a evolução, eles descobrem a inteligência quando a pessoa era capaz de fazer cultura. E eles descobrem capacidade de fazer cultura quando vê sinais religiosos. Desde o princípio, o ser humano nasceu para Deus. Não tem como fugir. Qualquer um que não busca Deus é vazio. Por isso que Schopenhauer fala que a tendência sempre é depressão, porque ele era ateu. Então vamos lá. O Espírito Santo, que o pai se doa ao filho, que é o amor, nós recebemos o batismo. Então como é que é a dinâmica do casamento? Você, primeiro, entra no sacramento do matrimônio. Quando você casa na igreja, você une e transforma aquela união em algo sobrenatural. A mesma união de Cristo e a igreja. Então, o sacramento dá uma graça que fortalece para você viver o casamento e os problemas da família com força, com vigor. Ele te faz elevar a um mundo sobrenatural. Eu vejo que em Paraúna, mas aqui tem muito superstição. Padre, nós não vamos casar porque se casar separa. Isso é uma baita de uma superstição. O negócio é que o demônio vê que se o casal não está casado, para ele convém, porque ele não está em estado de graça. Mas jamais um matrimônio vai se manter em níveis de um matrimônio de Deus sem o sacramento. Então, são coisas que devem ser desconstruídas da mente. Vocês têm que ter uma maturidade espiritual maior, entender que o sacramento ajuda. Recebendo o sacramento, a pessoa recebe o amor de Deus e se doa. O homem recebe o amor e se doa à mulher. A mulher recebe o amor e se doa ao homem. Qualquer coisa que atrapalhe essa doação rompe a semelhança com o Criador. Por exemplo, o anticoncepcional, o método contraceptivo. Por quê? Porque se é doação total, quando você coloca um método de barreira ou um método contraceptivo, não é mais doação. É o homem que usa a mulher para o seu prazer, a mulher que usa o homem para o seu prazer. Se for Dio e Mirena, então, nem se fala, que é abortivo. Né? Eu sei que nós temos hoje uma batalha enorme com ginecologistas, que a maioria são treinados a passar o tempo inteiro anticoncepcional de Mirena e cesárea. Isso é um fato. Poucos escapam. Não conhecem. O método que a igreja permite é o método natural, Billings ou Creighton. Por quê? Porque não atrapalha essa doação. Quando quebra a doação,
quebra a semelhança com o Criador, e é um pecado grave. Além de tudo, quando você busca só o prazer, o método contraceptivo faz você buscar só o prazer. Se você busca só o prazer enjoa. Em tudo na vida é assim. Se você comer uma coisa que você gosta o tempo inteiro, você vai enjoar. E isso acontece no matrimônio. Você vê um enjoado do outro. Aí vem alguns sexólogos, ginecologistas, e falam, não, você tem que apimentar. Aí vai para um lugar, um buraco mais profundo ainda. Sex shop, swingers. Ah, eu quero você com outro. Que é o que está acontecendo aqui. Não é no Nova York, cidade grande. Por aqui está tendo essas loucuras. Por aqui. E isso vai transformando num vazio cada vez maior e uma escravidão total do seu ser. Então, o caminho não é apimentar. É você tirar o método contraceptivo e buscar o amor em Deus e refazer o relacionamento como doação e não como uso. Então, aqui já nasce um dos maiores problemas do matrimônio. Um cabo de guerra. O homem que puxa, eu quero do meu jeito, na hora que eu quero. A mulher que chora, reclama. Ah, eu me sinto objeto. Depois ele nem conversa comigo. O adultério aumenta, porque enjoa. O adultério aumenta. E essas outras coisas vão aumentando. Aqui já começa a quebrar. Um dos ataques de Satanás é isso. Contraceptivo. Maior ataque contra a família. Além disso, hoje se tem a ideia de que ter pouco filho é o ideal. Muito filho é horrível, é péssimo. Como se filho fosse doença. E na verdade, antigamente, que a vida era muito mais difícil, a providência divina agia, as pessoas tinham 10, 12, 15, ninguém preocupava com isso. E a vida era muito mais difícil que hoje. Ah, não, é porque eu penso em faculdade. Não, você não tem que pensar. Mas tudo bem, você não é obrigado a ter muitos filhos se não quiser. Mas você pode espaçar com o método natural. Bem, o que mais que acontece hoje? Se eu recebo o amor de Deus para me doar, essa história de acabou o amor, por isso que eu separei, não é balela. Para falar que acabou o amor, tem que falar que acabou Jesus. Jesus não acabou. Está aqui. Então você nutre o amor com Cristo e se doa. É só assim para o casamento perpetuar-se com alegria, sem virar irmão, primo ou patada para um lado e para o outro. Além disso, se essa doação, nós somos seres de atos, nós não somos seres teóricos, nós só ganhamos virtudes se nós colocamos em prática. Ou seja, o amor deve ser colocado em prática no casamento. Como assim, padre? Falar eu te amo, fazer pequenos gestos de amor todos os dias. A mulher faz uma comidinha diferente, se não sabe cozinhar, faz um trenzinho qualquer lá e, né? Faz um frango que era de molho, faz frito, pelo menos mudou um, né? Faz uma gororobinha menor. O homem vira e mexe, traz uma florzinha, algum agrado, chama para sair, com meu espetinho com farinha, põe uma vela, faz alguma coisa. Mas o importante é, eu te amo. Chegar em casa após o trabalho o mais cedo possível, para que possa ter diálogo e ver os filhos ainda acordados, porque quando o filho é mais novo, dorme cedo. Então essa história, a minha cervejinha todos os dias, o meu futebol todos os dias, não dá certo. Você vai chegar tarde, a mulher vai estar brava, né? Então chegar em casa sempre o mais cedo possível e gastar o seu tempo. O que é o mais precioso que você pode para dar? Não é coisas caras, perfume caro, nada. É o seu tempo. Gastar o tempo com a esposa, e a esposa com o marido, com os filhos, rolar, brincar com eles, até dormir. Não é simplesmente a vida de presentes. E tem filhos que ganham um monte de presente, mas é carente. Porque eu já ouvi crianças, jovenzinho, falando, meu pai nunca deixou de fazer o que gosta por mim. Eles olham tudo. Nunca deixou nada por mim. Nada. Então os filhos estão observando. Assim como um casal observa o que você deixa de fazer o que gosta pelo outro. Porque o amor é renúncia. Estão sempre observando. Não são coisas grandiosas. Falar, eu te amo. Não chegar e ir para o celular, que é outra coisa que eu tenho ouvido demais. Ah, o marido chega e vai para o celular, o outro vai para o celular. Não, não é hora. É hora de você estar em diálogo um com o outro e com os filhos. Não é hora de usar celular. Depois, não criticar
Aí, aqui está o gargalo de todos os atendimentos que eu tenho com casais. Críticas. Ah, você é feia, você é velha, você é gorda, você é enjoada, eu vou te largar, ninguém te quer. Meu filho, pelo amor de Deus. Ou a mulher que ganha mais, você não presta, você não põe nada aqui dentro de casa, eu que ponho. Ou o marido que trabalha fora e a mulher trabalha em casa. Ah, quem manda aqui sou eu, porque eu que mantenho, você não ajuda nada. Como assim ajudar nada? Cuidar dos filhos, da sua família não é ajudar nada. Cuidar da sua casa não é nada. Já falei 1000 vezes, nem $1 milhão por dia não paga uma esposa, mãe, boa, cuidando dos seus filhos e da sua casa. Humilhações que mulher tem passado, ou então não te dou dinheiro. Mulher, tem esposas que eu já atendi, que não tem dinheiro para comer na rua, que o marido não dá. Críticas, essas falas financeiras, que são horríveis. Se a mulher ganha mais que o marido também, oxalá, agradece, mas não joga isso na cara. Parem de criticar um ao outro. Ou você fala coisa boa, você é linda, você gastou seu tempo comigo, obrigado. Ou não fala nada até você aprender com Deus isso. Isso fere, isso machuca muito. Não, padre, a minha véia está acostumada com o meu. Não, sua véia, caramba. Por que você não brinca então que ela é a Jennifer Lopes, né? Então que você não faz brincadeira positiva? Por que tem que ser brincadeira negativa, de humilhações? Por quê? Então não tem brincadeirinha de crítica, ameaças de separação. Ah, eu vou largar de você. 6 anos e meio de padre, olha, o que eu já tive de perseguição. Tudo bem que muitos dizem que eu procuro também, né? Mas eu nunca cheguei e falei, eu vou largar você, igreja. Isso não existe, fora de cogitação. Não dá para largar a igreja mais. Desde quando eu deitei no chão, acabou. Você falou sim, é para sempre, né? A não ser que não seja um matrimônio de verdade. Mas não tem que ficar ameaçando separação. Não falem críticas. Coloca o amor de Deus em prática. A questão do adultério, gente, eu já falei 1000 vezes aqui também. Nosso corpo, depois do pecado original, ele está desordenado. Então eu posso ter desejos desordenados. Por exemplo, um diabético, quando ele descobre que tem diabetes, ele não vai parar de gostar de doce, querer doce. Às vezes até vou querer mais, porque existe uma desordem. Então quando você casa, não quer dizer que você não vai apaixonar por outro. É, padre, o seu corpo, principalmente quando não tem elogios, né? Você tem que elogiar um ao outro, porque depois vem um de fora, você está linda, e o seu marido só dá patada. Aí vai imaginar que o outro tem tudo de bom que você não tem. Então o que acontece? Nós podemos ter paixões, o corpo, por outras pessoas. Atenção, homo ou hétero. Hoje em dia está tendo muita separação de casais por relacionamento homossexual. Não existe genética na medicina que a pessoa nasceu geneticamente homossexual. Existe carência, existe prazer. Então, mesmo que você tenha casado, você pode apaixonar por alguém, isso não quer dizer nada. Ah, eu errei, não era essa pessoa, não era a mulher da minha vida, não era o homem. Não, você está com um desejo desordenado que precisa ser ordenado. Como é que você ordena um desejo? Confissão, adoração, penitência e comunhão. Você vai pedir, Senhor, esse desejo na verdade é desejo de Ti. Orienta para Ti, para que eu ame a minha esposa bem. Eu como padre, posso apaixonar? Posso. É porque, se eu apaixonar, é porque eu errei de vocação? Não, é um desejo desordenado. Assim como tem outros desejos desordenados. Ele tem que ser ordenado. Você não é o que deseja. Isso também serve para os seus filhos. Se seus filhos estão com relacionamento homossexual, o que eu faço, padre? Ama seus filhos. E que, mas a igreja... Não, a igreja acolhe com amor. Agora, ela mostra que o sexo na igreja não é simplesmente para ter prazer. A pessoa vai ficar sempre infeliz se for só com relacionamento sexual e afetivo. Você tem que entender que o seu filho precisa de entender que nós nascemos não para o amor eros somente, mas para o amor ágape. Nós temos um desejo desordenado que pode ser para um lado ou para o outro. Agora, isso, nós temos que entender que sexo não foi feito só para prazer. Sexo foi feito
para formar uma família e gerar vida. Simplesmente assim. Então você não precisa ficar preocupado, eu errei. Não, você vai vir rezar e ordenar seus desejos. Você está em adultério, não consegue sair, como que você organiza a sua vida? Você simplesmente vai à confissão e luta com a oração e pede para Deus e se afasta completamente da pessoa. Eu já atendi gente também que fala assim: não, padre, já acabou, nós não temos mais nada, mas eu estou ajudando ela, coitada. Ela não, nossa, passa por dificuldade. Você é a última pessoa do mundo que deve ajudá-la. Todos os 7 bilhões de pessoas e sei lá quantos milhões podem ajudá-la, menos você. Entende? Você tem que entender que você tem fraqueza. Não se deve ajudar. Não se deve. Essa é a chave de tudo. Entender que nós somos fracos e dependemos da graça de Deus. Dependemos da graça de Deus. Isso é importante. Filhos, educar os filhos desde pequeno na oração. O casal tem que rezar, eu já falei antes, né? Rezar muito, reza o terço junto, participar das missas e rezar com os filhos. Educar os filhos na fé. Educar os filhos na fé. Isso é importante. Para que primeiro ouça. Por que Jesus estava no templo? Por que Jesus estava no templo? Porque primeiro, a prioridade é Deus. Você tem que ensinar para os seus filhos que a primeira coisa que tem que perguntar: o que Deus quer para ele descobrir a vocação, explicar o que é pureza, castidade, rezar pelas as 3 Ave Marias, ensinar a rezar, a dependência de Deus, a felicidade é dom de Deus. Então, rezando em família, dizer eu te amo. Aí que é mais grave ainda criticar os filhos, humilhar os filhos. Quem é você? Você não deve, sei lá o quê. Quem é você para... Você nasceu de mim, não sei porquê. Você é um imprestável. Um pai e uma mãe falar isso é muito grave. É muito grave. É gravíssimo. Nunca mais sai da cabeça. Se você vai na natação do seu filho no campeonato, vão 2 pais e ele fica em último lugar. Tem um pai que fala: você vem me fazer passar vergonha? Você quer me humilhar aqui? Sair de casa? Olha o trauma aqui. Agora o outro pai cristão: papai te ama. Isso não é o fracasso. O fracasso não é ficar em último lugar na natação. O fracasso é agora, a partir de agora, você não entregar a sua vida para Deus na sua fraqueza. Reconhecer que você pode ser humilde, porque o maior sucesso desse mundo é ser humilde diante de Deus. Aí é a oportunidade que você tem. Que adianta você ficar em primeiro lugar e ficar soberbo diante de Deus? Pronto. Olha a educação de um pai que não humilha o filho e quer o bem. Ah, mas o meu filho já cresceu, já está usando droga. Reze por ele o tempo inteiro, reza a família, põe o máximo de gente, ama, dá amor e corta as regalias. Pronto. Corta todas as regalias, reza e dá amor. Porque eu já vi gente falando: padre, mas o fulano criou o filho com muita disciplina e depois virou terrível. Mas é porque foi duro, mas não deu amor e não rezava. Pai e mãe tem que rezar e tem que dar amor. Não é só ser duro. Certo? Com os pais, visitem os pais idosos. Visitem os pais idosos. Isso é muito importante. Visitem os pais idosos. Muitos pais choram aqui para mim que os filhos moram na mesma cidade, está 3, 4, 5, 6 meses sem visitá-los. Isso é muito grave. Isso fere. Quando um casal tem que cuidar do pai doente, por favor, a esposa ou o esposo entenda que o marido ou a esposa tem... Ah, não, mas os irmãos poderiam cuidar. Mas se os irmãos não querem cuidar, se o seu marido quer, paciência. Ou sua esposa. Você não vai ficar brigando com todo mundo. Existe uma necessidade. Então, por favor, entenda. Estimule o seu cônjuge a cuidar do pai ou mãe doente. Agora, é claro, eu já atendi casos... com o tempo a gente vai tendo todo tipo de caso, né? Eu já atendi casos também em que a mulher queria que o marido cuidasse do pai.
Só que aí o marido não vai em casa mais. Já sai do trabalho para ver o pai e ignora a família. Também não é assim. Você que está cuidando do seu pai, da sua mãe, tem que o tempo inteiro estar buscando estar com seu pai ou com a sua família. Pôr alguém no lugar lá para você visitar seu pai, a sua esposa. Não é simplesmente ignorar a família porque está cuidando do seu pai. São coisas óbvias. Bem, filhos que não têm amor de pai e de mãe. Muita gente questiona, padre, por que eu nasci então? Eu não tenho amor de pai e de mãe. Muitos de vocês têm essa ferida. Bem, você é o bem que nasceu de um relacionamento que foi casual. E às vezes o seu pai e a sua mãe, com certeza, não tiveram um encontro pessoal com Deus. E eles não sabem amar, porque um pai que não ama nem um filho é porque não aprendeu a amar. Então o que você tem que pensar? Que se Deus permitiu que você viesse, é porque Ele pode suprir o seu coração com o amor dele de pai e de mãe. Ou se o seu pai não quer te dar atenção, o seu pai te humilha, não quer saber de você, sua mãe, ou então viajaram para a Europa, Estados Unidos, seja lá para onde, e te deixou. É porque o amor de Deus preenche com o amor de pai e de mãe. Deus permite que nasça uma criança, porque Ele pode suprir isso. E mais, você é a esperança de Deus para salvar seu pai e sua mãe. Se você rezar por ele e falar, Senhor, eu ofereço tudo que eu estou passando para que meu pai e minha mãe sejam salvos. É isso que Deus quer. Deus pode fazer feliz quem não tem amor de pai e de mãe, e ainda pode dar o dom do perdão e do amor para que ele salve. É como se você visse o seu pai, que não te ama, num buraco com a cara na terra. Você tem duas opções: ou você joga a terra por cima, é um vagabundo, não me olha, ou você dá a mão para tirá-lo desse buraco, do egoísmo, da falta de amor. Então você que pergunta por que eu nasci, você nasceu porque Deus confia em você, porque Deus pode te fazer feliz e porque Deus confia que você reze pelos seus pais que não sabem amar. Bem, existem tantas outras situações em que eu acompanho casais, famílias desestruturadas o tempo inteiro. São inúmeras situações que a gente passa. E muitas vezes a pessoa fica sem entender. Quando você casa, o casamento não consegue suprir esse desejo infinito de ser feliz. Então, quando o marido se houve um casamento de verdade e o marido te trai e te larga, não necessariamente você tem que arrumar outra pessoa. Não, mas a igreja é má. Não, é porque ela sabe que se você for fiel ao matrimônio, mesmo sem ele, você vai ser mais feliz, porque Deus faz feliz quem Ele quer. Entende isso? A felicidade é um dom por isso que existe celibatário. Celibatário é para mostrar, tanto padre, freira e até leigos consagrados que vivem no meio do mundo e não se casam, é que é possível ser feliz sem relação sexual, gente. É possível. É possível sem casamento. Assim como tem leigos que não casam para cuidar dos pais. Simplesmente assim. Então nós temos que, a partir de agora, lutar, gente. Olha, não interessa a situação. Padre, eu já errei demais. E agora? Agora comece a rezar. Reúne a família inteira. Comece a ordenar suas paixões. Afasta do pecado. Venha confessar comigo o tempo inteiro, se for o caso. Não precisa contar para esposo que está em adultério, porque depois não tem maturidade para ouvir. Venha, reze, lute, se afaste, afasta das tentações. Começa a amar dentro de casa, falar eu te amo. Cria um ambiente bom. Não critique mais, ama seu filho, reúna, e você vai ter uma plenitude, uma sagrada família cada vez mais próxima a você. É isso que nós desejamos aqui nesse dia de hoje, que a família de vocês seja uma nova sagrada família. Eu sei que muita gente está ouvindo muita coisa aqui é assustado, mas por favor, meditem isso diante de Deus, porque é a forma que Deus vê a família, e tudo isso que a sociedade está sofrendo são ataques já há décadas, mas eu te garanto que se você se voltar a Deus com a sua família, existem graças sobrenaturais que você vai acessar, que vai te dar forças para suportar todos os sofrimentos da sua vida, vai te dar a esperança, a alegria e a vida eterna.
que as famílias de vocês sejam cada vez mais semelhantes à família de Nazaré. Assim seja.